Pessoal, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Felipe, sou o head do programa de aceleração da UOL e é um prazer estar aqui com vocês no Case, né? Nesse modelo à distância. A gente sabe que a gente tem que se adaptar e o cenário de startups, o ecossistema de startups, ele nos ensina muito isso todos os dias e eu espero que vocês estejam bem e que a gente possa retomar os eventos, o networking presencial em breve. Antes da gente começar, eu queria pedir para colocar aqui uma apresentação, antes da gente começar de fato o conteúdo, eu queria fazer uma breve introdução aí do que a gente vai falar aqui e do que basicamente a gente está me propondo aqui a falar com vocês, que é o conteúdo que a gente está trazendo sobre a engrenagem do crescimento. Na verdade, nada mais é do que o que a UOL, que a aceleradora aprendeu nesses 7 anos aí de investimento e aceleração com 93 startups early stage, que é o estágio aí que a UOL investe. Antes de começar o conteúdo, eu só queria apresentar um pouco a UOL. A UOL é uma aceleradora que nasceu de empreendedores para empreendedores. A gente pratica essa cultura no dia a dia de empreendedores ajudando outros empreendedores a superar seus desafios. A gente já tem uma rede aí de 220 investidores anjo, sejam eles executivos de grandes empresas ou até mesmo empreendedores que já foram acelerados pela UOL com suas startups e que hoje são investidores, motivo de muito orgulho para a gente. Já temos aí 93 startups no nosso portfólio, já realizamos aí 5 exits. A gente é formado aí por uma equipe de gestão, uma equipe que opera, que toca a operação da aceleradora e por trás os fundos, de investimento, os grupos de investidores anjo, são os 220 anjos que dão toda a mentoria e o suporte, o networking para as startups, e a gente de fato investe o smart money, que a gente chama na prática, 80 mil ou 200 mil reais de investimento por 8% de equity, que é o que a startup, digamos assim, a contrapartida que a startup tem para participar do programa. Então, um pouco da nossa trajetória aqui desde 2013, que foi o ano que a gente começou, muito trabalho, a UOL nunca parou de investir em startups, já passamos aí por, nesses 7 anos, alguns ciclos econômicos, enfim, alguns governos, enfim, e um monte de eventos aí macro que não nos tirou aí o apetite e toda a nossa vontade de apoiar as startups do nosso ecossistema. Então, começamos em 2013 com o primeiro grupo lá de investidores e desde então, consolidando aí a UOL como uma aceleradora no cenário nacional. Hoje fechamos aí estamos em 2020 já com 220 anjos, 93 startups e esses 4 fundos aí de investidores, 4 grupos consolidados. O que a UOL oferece, dentro do programa de aceleração, um pouco só para vocês entenderem a nossa entrega de valor para os empreendedores, para as startups que a gente acelera. A gente tem todos esses, digamos assim, essa caixa de ferramentas, que a gente chama, que vai desde investimento financeiro, trilhas de conhecimento, parceiros, serviços de infraestrutura, cloud, assessoria de imprensa, serviços de consultoria, nosso apoio na captação de novas rodadas, toda a nossa comunidade, tanto de investidores quanto de empreendedores que podem ajudar as startups que estão na aceleração a superar seus desafios, todas as conexões e as mentorias que a gente pode oferecer, tangibilizando esse smart money, e a nossa metodologia, que desde o início da UOL, desde 2013, que foi quando a gente começou, ela vem sendo refinada e está longe de estar perfeita, está longe de estar escrita em pedra, mas ela é uma metodologia que, obviamente, a gente conseguiu aprender bastante coisa, já ver o que funciona, ver o que não funciona, e é esse grande propósito que eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dos aprendizados que a gente teve com 93 startups, com o investimento de 93 startups, principalmente em relação a Product Market Fit. Então, o que a gente entende como Product Market Fit? Na verdade, a gente concebeu uma engrenagem que simboliza o funcionamento de uma startup à medida que ela vai crescendo. Então, a gente tem nessa engrenagem 2 grandes blocos principais. A gente tem um bloco de estrutura, de base fundamental, que diz respeito aos fundadores, ao time, às pessoas e toda a parte de gestão e governança. E a gente também tem uma parte de go-to-market, que aí diz respeito, de fato, ao negócio da startup, que é composto pelo mercado, pelo produto, pelo canal de vendas e pelo modelo de negócio. Então, de fato, essa é a engrenagem que a gente entendeu que as startups que cresciam e que de fato performavam e que talvez chegassem ao primeiro ciclo de Product Market Fit ou até captavam novas rodadas, enfim, e continuavam crescendo numa consistência, elas tinham alguns padrões nesses blocos, que é o que a gente vai aqui compartilhar com vocês. Esperamos que isso seja rico e valioso para vocês que estão aí nos assistindo.
Antes de a gente começar, eu quero fazer alguns disclaimers, né? O que são os disclaimers? Né? A gente sempre, às vezes, se usa dos jargões em inglês aí para dentro do ecossistema, isso é uma coisa bastante comum. Na verdade, a gente sabe que startups são um universo de exceções e particularidades, né? Uma coisa que funciona para uma startup não necessariamente funciona para outra. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Essa metodologia ela é uma metodologia que ela não está se propondo a resolver todos os casos do mundo, ela é mais ou menos uma estrutura para a gente poder entender talvez um cenário, né, um pouco mais que é abstrato, né, que tem muitas variáveis, a gente poder dar um pouco mais de estrutura, robustez para ele, para depois a gente ir no detalhe e ir na individualidade de cada negócio. Ela não se propõe essa metodologia muito, né, e acho que nem as ações da aceleradora, nem as mentorias e nem o próprio acompanhamento da aceleradora não se propõe a ser um one fits all, né? A gente sabe que dificilmente você vai encontrar uma bala de prata ou uma ferramenta especial que resolva todos os casos. Então a gente não se propõe a isso também. E não está muito menos, né, escrito em pedra esse playbook. Não é um playbook, não está nem escrito em pedra, ele é basicamente uma orientação e uma estrutura que nos ajuda a dar direcionamento e foco na execução. E a gente sempre comenta aqui no dia a dia da aceleração que é necessário manter os pratinhos girando, né? O processo de crescimento de uma startup, ele não é linear, ele nunca vai ser um processo confortável, então os fundadores e o time precisam manter os pratinhos girando. O que é isso, né? Faz uma estratégia de marketing aqui que deu resultado, mas um processo de vendas que tracionou, bom, vai ter lá a área de Customer Success, né, com mais clientes precisando de alguma ajuda, a área de produto talvez precisando, né, desenvolver novas features, então todos os pratinhos têm que estar girando, então todo mundo tem que estar, de fato, alinhado, todo mundo vai ter que, né, executar, e isso é o grande desafio da startup, né, manter todos esses pratinhos girando ao mesmo tempo. E o Product Market Fit tem vários ciclos, né, a gente aqui está se propondo a, talvez, ir no primeiro ciclo, né, no de Product Market Fit, porque a gente investe em startups early stage, e aí depois o segundo, terceiro, quarto, quinto ciclo, a gente a gente tem os aprendizados um pouco mais para frente, talvez até com os fundos de seed money, né, com os fundos de venture capital aí, que tem, né, conteúdos super ricos e super estruturados sobre isso. Então, voltando aqui na nossa engrenagem, né, retomando aqui um pouco do nosso framework, a gente tem a parte, né, de fundadores, governança e gestão, e a gente tem a parte de mercado, né, produto, canal e modelo, que é a parte de go-to-market. A gente tem essa parte de go-to-market, eu vou começar só dando um pouco mais de ênfase para ela, mas depois eu vou retomar. A parte de go-to-market, ela tem uma particularidade que a gente vai trabalhar uma unidade para cada um desses blocos. É uma unidade, né, um cliente, perfil de cliente ideal, né, um ICP que a gente chama, né, um segmento, um nicho de mercado, para um produto, ou seja, uma proposta de valor clara, um benefício, né, uma funcionalidade, através de um canal de venda, né, e sendo validado através de um modelo de negócio, um modelo de cobrança, de price. Então, a gente sempre vai pensar, né, numa unidade para cada um desses blocos para nos proporcionar o foco, né, que eu acho que é o que essa ferramenta também nos ajuda muito a ter. E a base fundamental, que é por onde a gente começa, não à toa que a gente chamou ela de base fundamental, que é por onde tudo, acho que, inicia, né? A gente sabe que uma startup, ela precisa estar num mercado grande, ela vai precisar encontrar uma proposta de valor que faça sentido e tal, toda o racional ali que a parte de go-to-market explica, mas tudo começa com os fundadores, tendo uma ideia, querendo empreender, querendo resolver o problema de algum mercado, e nesse início de relação, a gente sabe que tem alguns complicadores que ali na frente podem sinalizar, né, um ponto, né, de crítico ali que a startup pode não ir para frente por causa disso. A gente aprendeu bastante sobre isso e eu vou procurar ilustrar aqui o que a gente aprendeu, principalmente em relação a esses 3 pontos que são a base fundamental de cada startup. A gente sabe que talvez muitos fundos de investimento e muitas, talvez até aceleradoras, enfim, mentores, né, nós como o pessoal que investe nas startups, que ajuda, sempre falam para vocês que tem que ser uma equipe complementar. E aqui eu quero fazer uma distinção, talvez, entre conhecimento técnico e perfil, que às vezes a gente se confunde um pouco em relação a tem que ter perfil complementar, ou seja, tem que ter uma pessoa de marketing, especialista em marketing, negócios ou em vendas, e outra pessoa, né, o nerd, especialista em tecnologia, em produto. E o conhecimento puramente técnico não é ruim. É essencial que cada fundador saiba onde ele pode desenvolver as suas capacidades, qual chapéu cada sócio, cada fundador vai vestir. A gente tem casos aqui que equipes puramente técnicas podem sim funcionar muito bem. 5 engenheiros da computação, por exemplo, né? Então, no nosso caso aqui, a tecnologia a gente entende que não pode ser gargalo.
Uma excelente tecnologia não é determinante para o sucesso, mas ajuda. E a falta da tecnologia, ela implica um gargalo muito grande e que a startup vai ter extremas dificuldades para, né, para superar. Então, o conhecimento técnico, né, em hard skills, né, em ciência da computação, por exemplo, em desenvolvimento de software, né, ter fundadores somente nesse sentido não é ruim. A única ressalva que a gente faz, de fato, é que o perfil é desejável, sim, que seja complementar. E aí a gente tem alguns pontos, alguns tópicos aqui de perfil que podem ajudar vocês, né, a pensar, bom, quais dos founders têm esse perfil ou não tem. Então, ambição, comunicação, uma dose saudável de arrogância ou de confiança, que a gente sabe que o empreendedor, né, tem um pouco talvez dessa intuição de ele sabe para onde ele tem que ir, e ele, né, tem essa confiança, né, no caminho que ele quer traçar, e paixão para vender o negócio. Então, digamos assim, esse perfil, sim, isso é desejável que seja complementar. O conhecimento técnico, né, puro e simples, talvez, né, numa hard skill como ciência da computação, como desenvolvimento de software, pode sim funcionar muito bem com todos os sócios sendo, né, dessa mesma área, por exemplo. Uma ressalva que a gente faz é que os 4 perfis não precisam estar concentrados em um único fundador. Por isso é importante, né, um autoconhecimento, né, para entender onde que a startup talvez esteja, né, nesse perfil, talvez esteja faltando algum sócio com mais paixão para vender um negócio, com um sócio mais ambicioso. Enfim, acho que isso a gente precisa ter autoconhecimento de fato para reconhecer e para buscar quem nos complementa melhor. E aí a gente tem um outro aprendizado que eu reconheço que eu talvez tenha um gargalo ou uma lacuna nesse ponto, vou buscar um amigo ou, né, uma pessoa que eu conheça muito, que eu seja íntimo para, né, participar dessa sociedade, dessa startup. Nada contra, né, isso é uma coisa que acontece muito, a gente já investiu em muitas startups aí que eram, né, oriundas aí de uma sociedade entre amigos, mas não é uma ação entre amigos, né, não é uma coisa diferente. A gente sabe que uma startup, ela começa a crescer, ela começa a ter sócios, né, investidores, ela começa a se relacionar com muito mais pessoas, e aí então a gente sabe que essa relação ela precisa evoluir, ela precisa estar muito mais sedimentada e muito mais, talvez, formalizada do que uma amizade. Então a gente sabe que é um ponto, né, de deixar claro. E por isso que os fundadores, né, a gente deixa bem claro que a gente vai até aqui, mas obviamente aí tem a parte de governança e de gestão que aí ajuda a gente a entender, né, mais para frente o que a gente precisa formalizar. Só para dar cases, né, para dar exemplos para vocês, a gente tem aqui 5 startups da UOL, né, que fazem parte do portfólio da UOL, que são formadas por cientistas da computação, né, ou engenheiros de software. Então, essas 5 startups que estão performando super bem, que já encontraram seu product market fit, elas são todas formadas por times técnicos, né? Então isso é uma coisa também, é um fato aí né, uma aplicação do que a gente está falando aqui para vocês. Passando para a governança, acho que ainda, né, avançando um pouco no nosso framework aqui, a gente entende que governança digamos, a camada acima do que está dos fundadores, para que justamente a gente consiga formalizar, né, e que aquilo deixe de ser uma ação entre amigos, porque a gente vai formalizar os combinados, né? E aí a gente precisa ter um pouco de entendimento do que é capacidade de dedicação de cada sócio. Um sócio que se dedica full time, um sócio que se dedica part time, eles merecem talvez participações diferentes? Na nossa visão, no nosso entendimento, sim. Assim como a capacidade de execução. A capacidade de execução significa, por mais que um sócio se dedique tempo, né, mais tempo do que o outro, pode ser que um sócio entregue melhor, entregue com mais qualidade do que o outro. Isso também é passível de discussão, e isso muitas vezes a gente já viu também acontecer, né, discussões acaloradas, enfim, sobre isso. E durante a trajetória de crescimento da startup, pode haver mudanças, né, não planejadas, né, filhos, oportunidade de morar fora. A gente teve uma pandemia esse ano, né, que talvez vocês estejam aí no caso de terem seus negócios impactados pela pandemia, o que é muito grave, e que com a falta de combinados essenciais, isso pode eventualmente fazer o negócio quebrar, ou fazer o negócio não andar, né, em razão da falta desse entendimento do que cada um tinha que fazer, enfim, ou das expectativas de algum sócio que eventualmente pode ter sido quebrado. Então, um acordo de sócios, o que fazer se tudo der errado? Vocês têm esses acordos, esses combinados hoje na startup de vocês, isso é muito importante que esteja claro para os sócios desde o início. Tanto quanto a divisão de responsabilidades. Qual chapéu cada sócio vai vestir, né?
E a gente sabe que, além da divisão de responsabilidades, como eu já comentei, a dedicação de tempo e o casamento das agendas, né? A visão de futuro para o negócio. Quer dizer, um sócio pretende vender o negócio, né, na primeira oportunidade que aparecer e ir morar nos Bahamas. Outro sócio pretende fazer o negócio crescer e fazer um IPO na B3. Então, essa visão diferente dos sócios pode ser que ela seja harmoniosa durante um tempo, mas quando aparecer um evento, o primeiro evento de liquidez, a primeira oportunidade de talvez fazer captar uma rodada, isso pode eventualmente dar um conflito grande e aí isso travar o próximo passo da startup. Então formalizem os combinados por e-mail, não precisa ser algo muito engessado ou algo muito estruturado, formalizado, mas a formalização é simples, na verdade, né? Precisa ser formalizado, mas a formalização é simples. Às vezes é um e-mail, é a palavra de cada um. Isso, de fato, tem que valer. A palavra de cada um ali está escrita por e-mail, isso aí tem que valer, isso a gente sabe que isso é muito, muito importante. Retomando, né, e reforçando a divisão de papéis e responsabilidades, a gente sabe que cargos ajudam na comunicação disso. Eu sou CEO, mas não tem nenhuma pessoa abaixo de mim. A gente sabe disso, mas eu acho que vamos ver o lado bom de ser um CEO, né, sem ter alguém abaixo, que isso ajuda na comunicação, tá mais ou menos, já está meio claro para todo o ecossistema, tanto para os mentores, quanto para os anjos, quanto para os fundos de venture capital, quanto para as aceleradoras, o que o CEO faz, o que o CTO faz, enfim, isso é só uma facilidade na comunicação que eu acho que é bem-vinda. Criar vesting também para os fundadores e para os colaboradores-chave, quer dizer, você criar um mecanismo de que está todo mundo ali sim no mesmo barco, todo mundo vai ser sócio, todo mundo vai ter ali alguns gatilhos ali para exercer, para vestir essa participação, caso alguma coisa dê errado, caso haja alguma mudança de plano, a startup não tem o seu cap table prejudicado e porque está protegido por essa cláusula de vesting. Tivemos vários casos em relação a isso, né? A gente teve uma startup que um CTO decidiu sair porque foi assaltado, né? Enfim, um evento não planejado, um evento totalmente imprevisível, o CTO decidiu sair porque queria morar fora. Sem julgamento de valor, sem juízo de valor aqui, é só a startup estava protegida, né? Tinha cláusulas de vesting já, né, consolidadas e aí conseguiu, né, fazer a saída de CTO, no hard feelings, né, com ele conseguindo fazer a mudança que ele queria, a startup indo buscar um novo profissional no mercado, podendo oferecer participação. Tive uma outra startup que o fundador não queria sair de uma corporação, porque ele estava num cargo super executivo e super, né, estratégico para a corporação, ele não queria sair. E teve uma outra startup que a gente precisou realizar a retirada de um sócio, em que nesse terceiro caso foi muito mais complexo, porque esse sócio tinha 1/3 da participação e a gente teve que, de fato, intervir um pouco mais e buscar, obviamente, a melhor saída, né? Não querendo tirar, né, não querendo fazer uma saída ruim para qualquer um dos lados, né? A aceleradora se colocando talvez até como mediadora, num cenário que talvez a gente não atue tanto, mas nesse caso ficaria muito mais fácil se tivesse sido combinado, né? Se tivesse tido uma cláusula de vesting lá desde o início. E a parte de gestão, né? Então, depois que a gente conseguiu, né, evoluir da parte dos fundadores, dos combinados essenciais de governança para cada um, a gente vai agora para a parte, né, de pessoas, métricas, finanças, estrutura. Eu não quero me ater muito aqui, porque isso já é uma consequência, né? A startup já vai começando a ver os desafios nessa parte, conforme ela vai crescendo, conforme aquela engrenagem de go-to-market vai girando. Mas no termos de contratação, né, startups quando entram para serem aceleradas pela OA, é muito comum que elas comecem a contratar, e aí nesse caso a gente vê que indicação de fato é o canal que mais funciona para contratações. Por mais óbvio que possa parecer, às vezes não adianta você disparar um monte de WhatsApp, ou disparar um monte de fazer um espalha-chumbo, né, sendo que às vezes no início talvez faça um pouco mais de sentido ser cirúrgico aí nas contratações, e que indicação de fato é um canal que funciona muito bem para as startups que estão early stage. Cuidar do fluxo de caixa é super relevante, né? Eu diria que é muito estratégico, porque monitorar esse runway, né, que é o tempo que você tem até acabar o dinheiro, né, considerando a sua queima de caixa, não deixar o dinheiro acabar, porque senão se acaba o dinheiro, acaba a startup e aí a gente, né, tem que se virar depois. Então, é bem importante cuidar do fluxo de caixa, sim. E começar simples, né? Uma planilha no início resolve tanto para o fluxo de caixa quanto para as métricas, né? Aqui na UOL a gente consegue ajudar, né, com algumas ferramentas que a gente dispõe aí no nosso tool de ferramentas, aí a gente consegue ajudar a startup a minimamente a entender, né, a monitorar isso, fazer o tracking disso para que a gente consiga, né, mensurar, né, se está ok o fluxo de caixa e, obviamente, as métricas se a gente está indo para o lugar que a gente quer.
Então, né, passando um pouco pela base fundamental da nossa engrenagem de crescimento, né, é isso, né? Essa é a parte sobre os fundadores, né, governança e gestão. E aí, obviamente, dentro do programa de aceleração, a gente vai para a parte de go-to-market, que também é tão relevante quanto, e que a gente sabe que precisa ser trabalhada no dia a dia da startup. Um ponto importante que eu quero ressaltar aqui é que, de fato, né, a gente vai trabalhar comunidade em cada uma desses blocos, né? Como eu comentei, um cliente, né, um perfil de cliente ideal, um produto, proposta de valor clara e tangível, através de um canal de venda e através, né, de um modelo de negócio. Então, isso é bem importante estar claro, porque aí no dia a dia da aceleração, a gente faz os questionamentos, né, e o processo é muito socrático, né, muito orientado a perguntas. Então, a primeira parte, né, que a gente vai trabalhar, de fato, é o encaixe no mercado do produto. Então, basicamente, se fazer esses questionamentos que estão aqui, né? Qual é o nosso segmento de mercado? A gente tem um nicho claro de mercado, perfil do cliente ideal, a gente conhece profundamente o dia a dia, os jobs to be done desse cliente, quais são as motivações dele em buscar soluções e as alternativas, né? Que nem sempre são óbvias, às vezes é uma planilha de Excel que é nosso concorrente, a gente não está percebendo. E, obviamente, entendendo o mercado, a gente começa a pensar no produto, né? Principal proposta de valor, o que esse cliente precisa, que tipo de solução que ele precisa, quais são as dores que, de fato, a gente pode ajudar a resolver, quanto tempo leva o cliente até receber essa primeira amostra de valor do nosso produto, e se principalmente os clientes, né, nesse primeiro momento estão retornando, se eles estão tendo engajamento com o produto, se de fato eles estão gostando daquela experiência no início. Então, no início, né, da trajetória da startup, né, já que a gente está falando aqui de startups early stage, há muita ideia, muita vontade e pouca escala. E tem que saber utilizar o lado bom disso, né? A gente sempre tem um mantra aí no ecossistema de startup que é fazer coisas que não escalam. De fato, nesse início de trajetória é muito importante fazer coisas que não escalam, né? Como, por exemplo, realizar entrevistas com o cliente. É o melhor caminho para receber feedbacks rápidos do nosso produto, da nossa solução, ver se está fazendo sentido. E, obviamente, bater até ver se aquele mercado está fazendo sentido, né? Então, isso é muito relevante e a startup precisa ter essa cultura de pegar feedback, né, do seu cliente, do seu mercado. E isso, quando não se tem escala, é muito mais, né, digamos, acionável. As startups que nicharam, né, e especificaram bem o seu perfil de cliente, elas se beneficiaram do foco que isso traz. Porque daí tu consegue entender alguns padrões, né? Tu consegue entender que aquele perfil de cliente, ele usa o produto de uma forma, aquele perfil de cliente, ele se comporta de uma forma, ele está num canal muito específico, enfim. Tu nichar não significa que tu está abrindo mão de todo o teu mercado. Talvez no início ali da execução isso possa aparecer, né? E acho que o empreendedor ele tem um pouco dessa dor de não quero abrir mão de todo o meu mercado. Mas a gente, como acelerador, a gente também tem que orientar e tentar ajudar o empreendedor a ter foco, porque não é né, da intuição do ser humano ter foco, né? Então, a gente sabe que isso é muito complexo, é muito difícil, então por isso que o acelerador ajuda no entendimento desse nicho, né? E geralmente é uma dor específica desse cliente, geralmente é um ponto latente que faz mais sentido explorar no início que a startup pode se beneficiar justamente dizer não para várias features ali que o cliente alguns clientes estejam pedindo e focar naquela única que é mais relevante. Descobrir isso através dessas entrevistas é bem importante. A gente tem 2 casos de startups aqui que, né, um SaaS B2B self-service da Wall que aumentou de 2 para 5 colaboradores top performers na área de venda, ou seja, ela tem uma plataforma, né, de engajamento para vendedores, e ela aumentou de 2 para 5, ou seja, ela acrescentou 3 colaboradores top performance na área de vendas. Ou seja, isso é uma coisa legal. Parece que ela conseguiu, de fato, encaixar, né, a sua proposta de valor, né, e conseguiu gerar um resultado tangível para o cliente. E tem uma outra startup nossa que o servidor, né, caiu durante um dia normal e os clientes ligaram desesperados para essa startup porque eles não conseguiam acessar a plataforma. Ou seja, isso quer dizer alguma coisa em relação à retenção, quer dizer que os clientes estão usando o produto, eles estavam logados, eles precisavam daquele produto, e aí quando cai o servidor, foi uma coisa não intencional, a startup não quis fazer isso, mas sem querer, querendo, a startup conseguiu criar um experimento que talvez tenha provado o stickiness, né, a retenção que ela apresentava no produto. Seguindo aqui, né, a gente entrando na parte de produto, né, o encaixe de produto e canal, isso, digamos, a gente estudando um pouco desse encaixe, a gente sabe que isso é estratégico para a startup, né? Encontrar o canal certo para o seu produto. Tanto que nas literaturas em inglês a gente
costuma ver que os caras falam, né, make or break your growth, quer dizer, vai fazer acontecer ou vai, né, por água abaixo o teu crescimento. Então, o produto canal é de fato aquela engrenagem, né, que vai poder tracionar, né, o negócio da startup. E aqui tem algumas coisas que a gente precisa analisar, né? Se a startup é B2B ou B2C, né? Analisar ticket médio, o ciclo de venda, o custo de aquisição do cliente, o perfil do cliente. E aqui a grande provocação é onde que a gente consegue beber água limpa, em qual canal, qual a nossa maneira orgânica, né, de adquirir, proprietária de adquirir leads. Porque isso, de fato, é o que vai fazer a startup, né, crescer. A matéria-prima são os leads, né? Então, a startup precisa ter leads para poder vender para esses leads. Então, onde que a gente vai encontrar esses leads? Cada canal tem a sua dinâmica própria, definida pelo próprio canal, as suas políticas. Então, a startup ela também precisa entender que cada canal funciona de uma forma que o produto vai encaixar melhor em determinado canal, né? E aí, obviamente, tem aquela questão, né, de identificar e analisar o contexto individual. E a startup precisa também ter a sua própria forma de gerar leads. Né? Então, no longo prazo, e acho que a gente vê isso também se aplicando nas startups early stage, quando elas começam, isso é bem comum de acontecer, tem um canal que é responsável por grande parte, pelo menos mais de 50%, aqui no exemplo desse gráfico aqui está dizendo que é 70%, né, esse gráfico do Brian Balfour, que foi o cara, né, o CMO do HubSpot. 70% dos leads vêm de um grande canal. Ou seja, de fato é uma power law, né, que ele chama, né, que é a referência lá do Peter Thiel que ele tem. E aí a gente precisa também entender onde que está o nosso, né, relacionar o nosso ticket médio e o nosso CAC, né, em relação, né, ao canal. Ou seja, se a gente tem um ticket médio alto, né, a gente pode ter talvez um CAC também um pouco mais alto, a gente vai ter uma estratégia, um canal de vendas, talvez mais enterprise sales, talvez, né, mais high touch, né? E aí a gente pode também fazer um paralelo com um CAC muito menor, né? Que é um CAC talvez mais B2C, em que a startup não vai ter talvez tanto dinheiro para investir em um enterprise sales, então ela vai investir em SEO, ela vai investir em conteúdo, em ranqueamento orgânico, enfim. Então então é isso que a gente precisa entender, onde é que está posicionado o nosso produto em relação aos canais, né? Pelo ticket médio, pelo CAC. Então, os nossos aprendizados nesse sentido é que a gente precisa fazer um mapeamento desses canais, entender onde que os clientes buscam informações, onde é que eles se relacionam, onde é que eles passam a maior parte do tempo deles, né? Priorizar esse canal que talvez tenha o potencial de trazer 70%, 80% desses leads, né? E comunicação. Isso é uma parte talvez não tão óbvia, que é fundamental testar o copywriting da proposta de valor. Quer dizer, quando a gente pensou lá no produto, né, e tem a proposta de valor, às vezes o que o empreendedor acha que é proposta de valor, o que o empreendedor acha que é valor, não é valor para o cliente. Só que o produto está entregando aquele valor, só que o empreendedor precisa entender como comunicar isso. E isso é super complexo de validar, porque envolve texto, porque envolve, né, toda a parte de comunicação da pessoa, de tu falar uma coisa, a pessoa entender o que tu está falando. Então tem muita disciplina e testar o máximo de alternativas possíveis, porque isso é realmente muito complexo e talvez demore tempo, e a startup tem que ser obsessiva pelos experimentos para poder testar o máximo de criativos e de copywriting possíveis. E aqui eu trago dois cases, né? A gente tem um SaaS B2B low ticket que colocou o produto no Facebook para vender e vendia, mas vendia pouco, e esse produto dessa startup, ele era, né, as pessoas estavam começando a ter um pouco mais de cultura de, né, comprar via WhatsApp, e ela pegou um timing também, um canal muito mais, digamos assim, que tinha fit com o produto que ela tinha desenvolvido, e pivotou para o WhatsApp e decolou. E a gente tem um outro SaaS B2B, que aí é middle ticket, que aí é um ticket maior do que esse primeiro exemplo, que essa startup iniciou vendendo porta a porta, né, num modelo não escalável, se aproveitando desse modelo não escalável para entender de fato o perfil do cliente, entender, né, onde é que ele buscava informações, o que era valorizado por esse cliente, e ela conseguiu construir uma estratégia própria de marketing digital que passou a gerar leads com o passar do tempo, né, com um fit de ICP que a gente chama, né, o Ideal Customer Profile começou a trazer leads que tinham muito fit com o produto dessa startup, porque ela criou esse canal de aquisição própria. Então, são dois casos aí que ilustram esse encaixe de produto e canal. E seguindo, né, a gente tem a parte de canal e modelo, e aí a gente precisa retomar, né, qual a nossa agregação de valor, né, então retomando aquele caso daquela startup que agregou, né, 3 vendedores, né, top performers para aquele cliente, o quanto que isso gera de valor para aquele cliente, né? O quanto que, enfim, como é que eu posso estabelecer meu modelo de negócio com base nessa agregação de valor?
e retomar esse job to be done, retomar, né, o que o cliente precisa fazer e talvez como que ele, para ele, na cabeça dele, faça sentido ser cobrado. Então, tu mensurar o tempo, dinheiro, eficácia, eficiência do teu produto dentro do teu cliente para tu poder ter o racional, pelo menos por trás de uma unidade de cobrança, por exemplo, né? Daí tu poder estabelecer o teu pricing, né? Se tu tem alguma unidade de cobrança por usuário, por gigabyte, né, se for uma agrotech, se for, né, um tamanho de propriedade, né? E aí fazer os planos que a gente chama, né? Se a gente estiver falando de SaaS, o empacotamento do produto, né? Que é muito importante para fazer sentido na cabeça do cliente. Então, nesse sentido, entender o teu ticket médio é fundamental, porque tu vai ter que entender, né, de fato, o teu cliente, né, o tamanho do bolso do teu cliente, projetar um pouco desse ticket médio, projetar essa estrutura necessária para aquisição, conversão e retenção, né, relacionando isso com o CAC, né, ou seja, o que eu vou precisar fazer no meu principal canal de vendas lá que a gente comentou, para adquirir esse lead, né, para converter esse lead em cliente e depois para reter, né, numa estrutura de customer success ou relacionamento, atendimento com o cliente. Então, e aí obviamente relacionar com o CAC. Então, que estrutura que vai ser necessária para isso e depois medir a aceitação desse nosso modelo de negócio dentro do processo de venda. Tem alguma objeção em relação a preço? O cliente está sempre querendo negociar, está sempre querendo baixar. Como está o ciclo de vendas? Está demorando para fechar? Enfim, isso são perguntas, questionamentos que a gente faz durante a aceleração para a gente poder medir se o modelo está aderente ou não. E aqui eu trago um case de um outro SaaS, né, que é Middle Ticket também, que ele fez a startup geralmente faz esse processo de bundling, né, que a gente chama, né. O pessoal que talvez seja nerd aí já viu, por exemplo, o PlayStation 4 sendo vendido em bundle, né. O que é o bundle? É o console mais 3 jogos, né, ou seja, que tem um valor, se tu comprar só o console é outro valor, né. Então, tu consegue fazer uma espécie de ancoragem, né, segmentando os planos, né, por usuários e por tamanho de cliente, né? Ela empacotou o software de fato. Então, o cliente pode comprar o pacote, né, de 5 usuários com 100 GB, por exemplo, mas se ele tiver 7 usuários, você consegue vender mais 2 usuários por um valor extra, né? E mais, então, se ele precisar de 500 GB, você consegue vender mais 400 GB ali para ele, né? Para, digamos assim, né, os adicionais que funcionam bem para as exceções que não couberem, né, nas regras que a gente criou. Então, essa startup também conseguiu fazer esse bundling, né? Conseguiu empacotar o software e tracionar. E seguindo aqui, né, finalizando o último bloco aí, né, o modelo e mercado. E aí a gente vai começar a entender, né, se o modelo está encaixando no mercado através das análises de taxas de conversão, de retenção, como é que está o nosso ciclo de venda, se ele está diminuindo, né, com o passar do tempo, se a gente tem algum upsell, né, venda adicional de features, ou um cross-sell, né, venda de um outro produto que a gente, né, que seja complementar, né, se a gente tem indicação, principalmente isso é muito importante, pessoal, word of mouth, se a gente tem clientes indicando que para novos clientes, né, a gente tem clientes satisfeitos com o nosso produto, indicando para que novos clientes venham nos procurar e também fechar. E nisso a gente já consegue entender um pouco melhor com a descoberta, né, do processo de venda, com a validação disso, a gente consegue entender com quem que a gente está sendo comparado, né, se a gente está tirando alguma solução do cliente, né, alguma solução atual do cliente para colocar a nossa, a gente consegue já. Isso sim são concorrentes, a gente está tirando aquela solução para colocar a nossa, né? Então isso é bem importante. E o crescimento, a gente vai observar daí se o modelo estiver encaixando no mercado, a gente vai observar o que a gente chama desse crescimento MOM, né? Month over month, né? Crescimento mês a mês, a startup vendo que aquilo ali está funcionando. E aí a gente consegue entender, né, que para aquele mercado, por exemplo, a gente pode ter muitas soluções, mas a gente vai ter uma solução, por exemplo, que pode ter um ticket médio super baixo, mas que tem um volume muito grande de clientes, até aquela solução que tem um ticket médio menor, mas que tem, né, que tem um ticket médio maior, mas que tem um número de clientes um pouco menor. Então a gente vê que a gente consegue já começar a posicionar os players aí dentro desse mercado e entender com quem que a gente está competindo de fato. Então a startup vai sentindo que a engrenagem começa, né, a girar, quando o modelo começa a encaixar no mercado, o perfil de cliente fica cada vez mais claro, fica cada vez mais redondo, cada vez mais entendido, produto apresentando, né, essa retenção, apresentando o retorno dos clientes, né, e a startup, né, obtendo feedbacks positivos em relação a isso, tanto que o word of mouth, né, funcionando para trazer novos clientes organicamente, né. E aí a gente observa também essa questão de um canal de venda responsável por mais ou menos 70%, né, dos leads, e o modelo de negócio com pouca fricção, sendo bem aceito, né, pelos clientes, né, analisando aí, obviamente, obedecendo taxas de conversão, mas o modelo de negócio, de fato, o cliente não negociando, aceitando o preço
tem que ter um pouco de cuidado com isso também, porque quando a gente tem um modelo de negócio muito aceito, pode ser que a gente esteja um pouco underpriced, que a gente chama, né? Ou seja, o preço pode estar um pouco abaixo, mas então isso também é bem importante aí a gente considerar. E o case, né? Que a gente tem aqui uma startup também, SaaS, um middle ticket, que os clientes satisfeitos, né? Indicando o produto organicamente. Aqui está 50% da base atual. Eu validei com a startup, na verdade é 90%. Então, a startup hoje tem 90% da base atual oriunda de indicações de clientes, né? Sem objeção a preço, sendo que ela acabou de fazer ela acabou de fazer um upside aí no preço, e os empreendedores estão ficando conhecidos pelo mercado por causa tanto de aparições na mídia e do conteúdo próprio que eles geram. Ou seja, isso é um caso clássico, claro, né, de que a startup pode estar encontrando esse product market fit, né, um modelo de negócio encaixando aí no mercado. Pessoal, para encerrar, para a gente finalizar aqui com alguns aprendizados-chave que eu gostaria que vocês saíssem aí na cabeça de vocês, obviamente não nada escrito em pedra, mas querendo compartilhar um pouco das nossas... eu tenho muito cuidado com a palavra conclusões, mas acho que são talvez pensamentos finais, né? Não existe fórmula mágica para Product Market Fit, né? Mas ter foco e direcionamento na execução ajuda muito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse nosso framework ele ajuda nisso, ele ajuda pelo menos a dizer não para muitas coisas que talvez não façam muito sentido agora, a gente poder pelo menos ter foco nos experimentos daquela unidade de mercado, de produto, de canal de venda, de modelo de negócio. Desenhar hipóteses, né, e ser obsessivo com os experimentos é muito importante, porque isso, né, a gente não entende, a gente não sabe, não tem previsibilidade nas variáveis ainda. Então é muito importante que a gente consiga ser fanático, ser obsessivo por hipóteses e experimentar, né, obviamente com foco, que é muito importante também. Leva tempo para achar Product Market Fit, né, de 6.000 a 8.000 hipóteses testadas, né, para completar o ciclo inteiro de Product Market Fit, que é quando a startup obviamente está lá madura, né, e já se transformando numa empresa, né, mas então leva tempo, ou seja, dentro do ciclo de Product Market Fit vai levar tempo aí para a gente poder dizer, encontramos Product Market Fit. Por isso que é importante a quarta lição, que você pode encontrar Product Market Fit uma vez, mas você precisa continuar encontrando, é um ciclo, quer dizer, por mais que você tenha conseguido encaixar, né, essa engrenagem esteja crescendo mês a mês, né, com um faturamento legal, break-evado, você vai ter que dar um passo seguinte no seu negócio, talvez explorar um novo mercado, desenvolver um novo produto, encontrar um novo canal de venda. Então, você vai ter que encontrar Product Market Fit de novo, né? Então, é um ciclo. Precisa sempre estar nessa busca incessante pelo Product Market Fit, né, nas outras unidades aí que a gente eventualmente criar. E entender que Product Market Fit não é binário, né? Ele é um termômetro, ou seja, não é achei, não achei, né? É um termômetro que vai, né, de frio, né, de congelado, né, muito frio a muito quente, né? Então, o Product Market Fit não é sim ou não, né? É um termômetro, por isso que Product Market Fit não é uma coisa somente quantitativa. Para tirar essa temperatura de fato de uma forma mais, digamos assim, né, assertiva, combinar diferentes níveis de análise, né? Qualitativa, ou seja, as entrevistas com os clientes, né? Enfim, se o feedback do produto está legal, se os clientes estão indicando, né, a própria parte quantitativa, né, taxas de retenção do produto, né, NPS, enfim, e a intuição. Se a gente está, né, com uma conversa com o cliente, como aconteceu nessa startup aí, que eles estão ficando conhecidos pela mídia, né, uma intuição de eles estão nos conhecendo, então talvez a gente esteja ficando, né, talvez a gente tenha de fato encaixado essa nossa oferta no mercado. Pessoal, da nossa parte aqui, né, da UOL, foi um prazer de novo estar aqui com vocês compartilhando o nosso conhecimento, um pouco do que a gente aprendeu nesses 7 anos. Eu não queria que a gente terminasse o bate-papo aqui, obviamente, né, foi, né, uma exposição, mas eu quero que vocês venham nos visitar no nosso stand ali na UOL. A gente é mantenedor da Associação Brasileira de Startups, com muito orgulho, e a gente tem um stand aí que a gente está louco para trocar ideias com vocês, para conhecer os negócios de vocês, conhecer as startups que vocês estão empreendendo, enfim. Fiquem à vontade aí para nos acessar, esse aqui é meu e-mail, né, o contato está aberto, a gente também tem um Instagram aqui, @acelerador, que a gente posta diversos conteúdos por lá, e nos sigam, sabe, a gente está sempre com os batches de seleção abertos, e a gente tem o maior prazer em conversar com vocês, que são empreendedores que estão transformando o Brasil através das startups de vocês, tá bom? Deixo aqui meu muito obrigado, e é isso, bom evento para todo mundo, um abraço.